Olá, professores e estudantes, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Dayson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 14. Vamos ver agora sobre a revisão. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Estou aqui no meio da floresta, olha, já para conversar com vocês, apresentar para vocês as relações que há entre todos esses seres vivos que estão aqui. Imagine vocês que se você estiver caminhando, né, por um ambiente aí de floresta, você vai encontrar vários animais. E aí eu tenho uma pergunta aí para vocês, como é a alimentação dos animais nos ecossistemas? Então, é sobre isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Aí nós temos a cadeia trófica. Essa cadeia trófica também é chamada de cadeia alimentar. É uma sequência linear, ou seja, ela faz ali uma linha, né, entre as relações de alimentação entre os seres vivos de um ecossistema. Através da cadeia trófica, a matéria e também a energia que é produzida desde lá os organismos produtores, né, elas são transferidas de um organismo para outro à medida que um organismo, que um ser vivo se alimenta de outro. Então, quando você está lá caminhando na floresta, em que todos aqueles seres vivos, animais e plantas estão lá presentes, já saibam que eles precisam se alimentar uns dos outros para poder continuar sobrevivendo. E isso ali tem uma cadeia trófica, tem uma transferência de matéria e de energia entre todos esses seres vivos. Essa cadeia trófica, vejam que ela é formada por níveis tróficos. Então, nós temos nestes níveis tróficos os seres vivos produtores, consumidores, que eles podem ser denominados de consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e também outros nomes como consumidores quaternários, quinternários e assim sucessivamente. Também há outros que são denominados, né, principalmente ali, aqueles responsáveis pela decomposição. Então, eles são chamados de decompositores. Cada organismo ocupa uma posição dentro da cadeia alimentar ou desta cadeia trófica, tá? Que é determinada pelo tipo de alimento e pela forma como ele se alimenta. Então, vejam vocês que quando você está lá ao redor da sua casa, cada um daqueles seres vivos, eles têm uma alimentação de preferência. E estes seres vivos ali que ou ali servem de alimentos, né? Eles estão ali servindo como presa ou como predador, digamos, uma relação predador e presa. Ali tem uma relação trófica, um nível trófico. Vamos ver aí neste exemplo de uma área de campo, né? Uma área de florestas que vocês estão vendo lá ao fundo da imagem. Nós temos as plantas, logo em seguida aí um besouro, né? Temos um sapo e uma águia, ou representando aí as aves. Então, nesta linha vermelha que vocês estão observando aí na imagem, nós temos uma cadeia linear de seres vivos em que uns servem de alimentos para os outros. Então, ali é um exemplo de cadeia trófica. Cada um destes representa um nível trófico, tá? E todos estes, quando eles completam seu ciclo de vida, eles também servem de alimento ali para os decompositores.
Então, aí, em um ambiente terrestre, em todos os ambientes terrestres, ocorrem relações entre os seres vivos, né? E estes seres vivos, eles compõem ali uma cadeia alimentar. Quando nós falamos também em ambientes aquáticos, também há ali um conjunto de seres vivos que vivem naquele ambiente aquático, né? Seja um riacho, um rio, um lago, nos oceanos, enfim. O ambiente aquático que for, também há vários exemplos. Vamos ver a representação aí de um destes ambientes aquáticos. E nós temos aí um exemplo de também com um conjunto de seres vivos, né, que ali representados pelas algas, porque nós estamos comentando sobre o ambiente aquático, né? Lesmas ali que vão se alimentar dessas algas, então as algas servem de alimento para lesmas, por exemplo. Lesmas ou qualquer outro ser vivo podem também se servir de alimentos para peixe, no caso, e um peixe pode servir de alimento, né, para uma garça. Um exemplo aí, quantas vezes nós já vimos nas margens de lagos garças, né, ali que estão colonizando, vivendo naquele ambiente. Eles se alimentam dos peixes. Então, em um ambiente aquático, nós também temos exemplos aí de uma cadeia trófica. Então, nós temos a cada que completa o ciclo de vida desses seres vivos, eles também servem de alimento para os decompositores. Então, em uns ambientes aquáticos também ocorre, né, essas cadeias alimentares, cada um ocupa um nível trófico e ao longo dessa cadeia alimentar ocorre ali o fluxo de energia e matéria nos ecossistemas. É um processo fundamental para o funcionamento, né, e a manutenção dos ecossistemas. Essa energia ela flui unidirecionalmente, passando de um nível inferior para um nível superior, enquanto a matéria é reciclada e circula ali constantemente, ou seja, quando nós temos esses níveis tróficos entre os seres que são produtores, por exemplo, as plantas, os seres consumidores primários ou herbívoros que se alimentam de plantas, consumidores secundários, consumidores terciários e também os decompositores, entre estes ocorre a transferência de energia, ocorre o fluxo dessa energia, que ela é representada através de pirâmides ecológicas, né, que mostram a quantidade de energia química e também essa energia potencial disponível em cada um dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Então, nós temos aí no exemplo a seguir uma pirâmide em que essa transferência de energia aí ela ocorre também de matéria representada pela biomassa, desde os organismos aí na base, em maior quantidade, tem os organismos produtores, logo em sequência consumidores primários, consumidores secundários e consumidores terciários, neste exemplo que ele é ali um predador, né? Um predador de topo, está lá no topo. Então, ocorre assim essa transferência de energia e também de matéria, né? Ao longo, uns seres vivos servem de alimentos para outros, tá? Aí nós temos também essa transferência, né, essa pirâmide ecológica, desse fluxo de energia aí representado. Por exemplo, 1000 plantas vão servir de alimentos para 300 gafanhotos e também estes gafanhotos podem servir de alimentos para 20 aves. Então, nós também temos aí os níveis tróficos produtores, que são as plantas, eles realizam fotossíntese, né, para poder produzir seu próprio alimento. Os consumidores primários são herbívoros, se alimentam de plantas, e consumidores secundários já são carnívoros e assim sucessivamente se alimentam de outros animais. Ao longo de todos dessas cadeias alimentares também ocorre, após
a decomposição, a morte e decomposição, né, no processo de decomposição, em que atuam bactérias e fungos, ocorre a ciclagem de matéria, em que os elementos químicos que compõem aquela matéria, no processo de decomposição, eles são ali reincorporados ao solo, os átomos de cada um daqueles elementos químicos, principalmente carbono, nitrogênio, e também tem outros como oxigênio e fósforo, né? O oxigênio presente na atmosfera, por exemplo, eles são ali, participam dessa ciclagem de nutrientes, né, ao longo de todos esses seres vivos que compõem, que fazem parte da sobrevivência de todos esses seres vivos aí que existem na superfície da Terra. Um outro assunto também tratado foram sobre os biomas, e nós temos aqui um conjunto de biomas, né? Biomas como a Amazônia, como o Cerrado, como o Pampa, o Pantanal, a Mata Atlântica, a Caatinga, enfim. Esses biomas brasileiros, eles também ocupam territórios e são ali, vivem vários seres vivos muito específicos e característicos desses ambientes. E aí eu pergunto de você, onde você estiver, em que bioma eu vivo? Vamos ver aí que nós temos um conjunto, uma distribuição desses biomas. Vejam. Aqui, eu posso representar para vocês a distribuição desses biomas, cada um com seus territórios ao longo, né, de todo o Brasil, o território do Brasil. Eles não estão relacionados às regiões do Brasil. Cada bioma ele tem os seus territórios conforme as características ecológicas ali que compõem aquele bioma, né? Então, vamos ver que eles são distribuídos por estados. Em alguns estados existem até mais que um bioma. Vamos iniciar sobre o bioma Amazônia. Vejam aí que no bioma Amazônia, né, ele compõe ali os estados de Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Pará e Amapá. Tá? E também eles tem ali uma parte, como eu disse, né, do Maranhão e também uma parte do Tocantins e no Mato Grosso. Estes são estados ali que compõem outra região do Brasil, né, outras regiões do Brasil, mas em termos de bioma, tá, eles compõem ali o bioma Amazônia. Vamos ver que a extensão do bioma Amazônia é o maior bioma brasileiro. Ele ocupa cerca de 49% do território nacional. Ele tem clima equatorial, com alta umidade e vegetação densa e diversa, com árvores de grande porte. Então, nós temos aí as características da floresta, né, a Amazônia, e também a representação aí com o jacaré, né, açu. Vejam também que a Amazônia ela possui a maior floresta tropical do mundo, equivale a 1/3 das reservas das florestas tropicais úmidas, e também a maior bacia hidrográfica, né, com cerca de 20% da água doce do planeta. Vejam, é muita água, né? E, claro, nós temos que cuidar dela, porque senão ela pode ficar inapropriada para consumo. E também na Amazônia tem grandes reservas minerais. As ameaças temos desmatamento, degradação ambiental, com alta sensibilidade ali à interferência humana. Vamos agora ver um pouco do bioma cerrado. Vejam os vários estados que compõem o bioma cerrado. Tá? Ele tem uma extensão e localização ali como o segundo maior bioma brasileiro, cobrindo cerca de 22% do território nacional. Ele possui clima tropical, sazonal, com vegetação de savana ali. Ela tem as árvores, né, com troncos retorcidos e muitas gramíneas. Veja aí na imagem, né, com alguns animais característicos, e também é muito ameaçado, né, o bioma cerrado. Nós vimos várias matérias aí sobre o desmatamento, queimadas e caça ilegal. Então, é também um bioma que temos que ter preocupação com a biodiversidade ali presente. Vamos ver agora sobre o bioma Mata Atlântica. Olha só, ele compõe vários estados, desde o Rio Grande do Sul também até
o Nordeste, né, passando ali pelo Sudeste, também Sul, Sudeste e no Nordeste, ao longo de todo o litoral. O bioma Mata Atlântica ele cobria originalmente cerca de 15% do território brasileiro e agora está muito reduzido algumas áreas, né, que estão ali preservadas, muito em função ali do desmatamento. Que ele tem reduzido esse território. Clima tropical, aí vocês estão vendo, né, que o desmatamento, urbanização e fragmentação de habitats é o que tem causado aí a maior diminuição dessa floresta original do bioma Mata Atlântica. Vamos ver agora sobre o bioma Caatinga. Ele está muito localizado ali nos estados do Nordeste, mas também tem ali em Minas Gerais, tá bom? Um pedaço, né, dele já é ali uma região sudeste, em que ele ocupa aproximadamente cerca de 11% do território nacional, predominante, como eu falei, ali na região nordeste, entre o clima semiárido, com alta evaporação e precipitação irregular, né, muito espaço ali, aqueles períodos, longos períodos sem chuva, e vegetação adaptada à seca, por essa ausência de chuvas, sendo denominadas de xerófita, com uma grande presença de cactos, plantas cactáceas e plantas espinhosas. Olha aí, nós temos essas plantas aí na imagem e também um animal, né, muito característico, que é o tatu-peba. Vamos ver agora que a desertificação e o manejo inadequado do solo são uma das grandes ameaças aí do bioma Caatinga. Vamos ver sobre o bioma Pantanal, ele está localizado na região centro-oeste, né? Então, temos aí uma divisão do Pantanal Norte, em sua maioria no Mato Grosso, e o Pantanal Sul, ali no Mato Grosso do Sul. Então, ele é um bioma que abrange uma pequena parte também da Bolívia e do Paraguai, onde lá é chamado de Chaco. É o menor bioma do Brasil, ocupando menos de 2% do território nacional, mas tem a maior planície de inundação do mundo, ou seja, sua maior parte é uma área de inundação. Como o clima, né, e vegetação é tropical continental, com áreas inundadas no verão, então nós temos aí uma representação de plantas aquáticas, né, e também de araras, muito característico, aliás, araras, na região do Pantanal, tá bom? Nós também aí, como ameaças, temos o desmatamento, queimadas e atividades agropecuárias, que elas são ali muito intensivas na região. Um outro bioma, né, ali localizado no Rio Grande do Sul é o bioma Pampa. Ele é o único presente nesta unidade federativa aí no Rio Grande do Sul, mas também ocupa outras áreas como Uruguai e Argentina. E o bioma Pampa, ele é o segundo menor bioma, né, com cerca de 2%, um pouco de 2% do território nacional e restrito ao Rio Grande do Sul. Clima subtropical e predomínios de paisagens campestres recobertos por gramíneas e arbustos, tá? Então, nós temos aí as imagens do Pampa também, né, como grandes extensões de gramíneas e muito poucas árvores aí localizadas, tá? As ameaças do bioma Pampa são a agropecuária e a degradação do solo. Nós temos aí no Brasil os 6 biomas, como comentei para vocês, e estes biomas eles possuem características, né, muito próprias, com vegetação e animais também característicos dessa região, e quero deixar para vocês aí a lembrança de que as áreas de transição desses biomas, elas são ali uma mistura dos ecossistemas presentes entre eles, daqueles que fazem contato, né, na transição. E devemos também nos atentar, nos lembrar que os biomas no Brasil, embora estejam, em sua maioria, em uma região, mas também devemos, quando, né, solicitado, ou quando ali
quisermos comentar sobre esses biomas, que eles também podem estar por estados, né, em outras regiões. Então, sempre é bom você reforçar os estudos sobre os biomas brasileiros e as grandes ameaças que eles vêm sofrendo aí ao longo do tempo, reduzindo, né, aquela sua característica original e nativa, ocupando áreas degradadas, sendo ocupado por áreas degradadas. Essa foi a nossa aula de hoje.